Olá pessoal, hoje eu vou resolver com vocês aqui a questão de número 17 da lista de transformadores. Se trata de um ensaio em um transformador que possui as seguintes características. Ele tem uma potência de 75 kVA, com uma taxa de transformação de 230 para 115 volts, trabalhando a uma frequência de 60 Hz. O transformador ele é submetido a dois ensaios. Há um ensaio de circuito aberto, para o lado de baixa tensão, e um ensaio de curto-circuito para o lado de alta tensão. Na letra A, ele pede para a gente obter o circuito equivalente referido ao lado de alta tensão. Para isso, a gente vai usar a representação em L, onde a representação em L ela possui a seguinte característica. Em série aqui eu vou ter os componentes que vai representar para mim em vermelho as perdas dos nossos enrolamentos, tanto do primário quanto do secundário, onde o R equivalente pode ser definido pela soma de R1 mais R2, onde R1 se trata das perdas do enrolamento primário e R2 as perdas de enrolamento secundário. Da mesma forma para o XE equivalente. Enquanto em azul aqui, a gente consegue representar as perdas do nosso núcleo. Para a gente calcular os nossos componentes do núcleo, a gente vai utilizar os ensaios de circuito aberto. Onde os dados obtidos foram os seguintes. O nosso VCA, que é a tensão de circuito aberto, foi de 115 volts. O nosso ICA foi de 16,3 A. E a nossa potência foi de 750 watts. Para o ensaio de circuito aberto, nossa representação em L fica com a seguinte característica. A tensão aplicada de 115 volts é uma tensão que é aplicada tanto no resistor quanto no indutor. E a corrente ICA, que eu vou escrever aqui em azul, é uma corrente que passa nos dois componentes ao mesmo tempo. Então, para a gente obter o nosso Zφ, que se trata do resultado da associação entre resistor e indutor, a gente pode utilizar as seguintes informações. VCA dividido por ICA. Isso aqui vai ser igual a 115 dividido por 16,3. Então, o nosso Zφ, ou módulo de Zφ, ele vai ser igual a 115 dividido por 16,3. 7,05 ohms. Para a gente obter o nosso Rφ, é interessante observar o seguinte. Essa potência aqui se trata de uma potência ativa. Então, é a potência dissipada no próprio resistor. A gente pode calcular, a partir dessa informação, nossa resistência, pois ela vai ser igual ao quadrado da tensão aplicada ao componente dividido pela potência dissipada nele. Dessa forma, a gente vai obter que nosso resistor vai ser igual ao quadrado da tensão dividido por 750. Isso aqui vai ser igual a 17,63 ohms. Para a gente obter o nosso Xφ equivalente, a gente tem que partir do princípio que os componentes eles estão em paralelo. Então, para a gente obter a equivalência de os componentes em paralelo, a gente tem que partir da seguinte equação. O inverso do quadrado da equivalência, ela vai ser igual à soma dos inversos do quadrado dos componentes. Então, eu vou ter 1 sobre
Rφ ao quadrado mais 1 sobre xφ ao quadrado. Organizando essa equação, a gente vai ter o seguinte, que nosso xφ ele pode ser obtido pela seguinte expressão: 1 sobre a raiz de 1 sobre zφ ao quadrado menos 1 sobre Rφ ao quadrado. Substituindo aqui os valores, a gente tem o seguinte, que xφ vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 sobre 7,05 ao quadrado menos 1 sobre 17,63 ao quadrado. Então, nosso xφ vai ser igual a 7,69 ohms, ou J,769. Então, nosso circuito ele fica da seguinte forma. Para a resistência, eu vou ter 17,63. E para o indutor, eu vou ter J7,69 ohms. Já para a gente obter as perdas referentes aos enrolamentos, nós vamos utilizar os ensaios de curto-circuito. Onde a gente tem as seguintes informações. O nosso VCC obtido foi de 9,5 volts, enquanto o nosso ICC ele foi de 326 ampere e a potência foi igual a 1.200 watts. A gente pode reescrever o nosso circuito da seguinte forma: um resistor em série com indutor. Daqui eu vou ter o RE equivalente e o XE equivalente. A corrente que passa é a mesma que passa por ambos componentes, enquanto o VCC é a queda de tensão dos dois componentes. Para a gente obter aqui o nosso ZE equivalente, a gente vai fazer da mesma forma que fez na primeira situação. Então vai ser VCC dividido por ICC. Isso aqui vai ser igual a 9,5 dividido por 326 ampere. 9,5 dividido por 326 vai dar para a gente o seguinte resultado: 0,0291 ohms. Para a gente obter o RE equivalente, observe que, diferente da questão passada, agora eu vou ter a corrente que passa pelo resistor. Então, para a gente obter o RE equivalente, a gente vai utilizar a seguinte informação, que a potência dissipada no resistor ela vai ser dada pela seguinte expressão: uma tensão VR vezes a corrente que passa por ele. Só que a corrente que passa por ele é a própria ICC. Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, como ICC ao quadrado vezes a resistência. Dessa forma, a gente pode reescrever que nosso RE equivalente ele vai ser dado pela seguinte expressão, como a potência dissipada por ele dividido pelo quadrado da corrente. Então a gente vai ter aqui 1.200 dividido por 326 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,0
11,29 ohms. Para a gente obter aqui o X é equivalente, a gente só tem que partir do princípio que o Z é equivalente ao quadrado é igual ao RE equivalente ao quadrado mais o XE equivalente ao quadrado. Então, o XE equivalente ele vai ser igual a raiz de ZE equivalente menos o RE equivalente. Substituindo aqui os valores. Para o Z equivalente eu vou ter 0,0291 ao quadrado menos o RE equivalente, que vai ser 0,01129 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 0,02682 ohms. A gente pode reescrever nosso circuito da seguinte forma. A resistência vai ser igual a 0,01129. Nosso X é equivalente como J 0,02682. Para a gente representar esse nosso circuito em L, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Circuito em L, a gente tem que lembrar que para obter os dados do núcleo, os ensaios foram feitos para o lado de baixa tensão. Então, o ensaio ele foi feito do lado de baixa tensão. Só que a questão pede para a gente os valores referidos ao lado de alta tensão. Então, a gente vai ter que converter utilizando a seguinte expressão, onde Z1 ele vai ser igual a alfa vezes Z2. Alfa quadrado vezes Z2. O Z2 obtido se refere ao lado do secundário, enquanto o Z1 ao lado do primário. O nosso alfa ele está representando aqui a nossa taxa de transformação, que é 230 para 115 volts. Isso aqui é igual a 2. Então, para a gente reescrever aqui a nossa transformação, o nosso Zφ, representado no lado de alta, vai ser igual a 2 vezes ao quadrado vezes o nosso Zφ, representado do lado de baixa. Lembrando que o Zφ, representado do lado de baixa, ele foi igual a 17,63 mais J 7,6918. Isso aqui, se a gente fizer a transformação, a gente vai ter que Zφ2 ele é igual a 19,23 com fase 23,57 graus. Utilizando essa equação aqui, a gente tem que o nosso Zφ do lado de alta ele vai ser igual a 4 vezes 19,23 com defasagem de 23,57 graus. Isso aqui vai ser igual a 76,92 com a defasagem de 23,57 graus. Fazendo a conversão aqui para retangular, a gente vai ter que isso aqui é igual a 70 mais J 30,76 ohms. Com essas informações, a gente consegue agora representar o nosso circuito equivalente em L. Onde eu vou ter aqui a nossa resistência, a indutância de X é equivalente, em derivação com o Rφ e nosso Xφ. O Rφ obtido foi de 70 ohms. O nosso
indutor foi de 30,76. E para nossa resistência aqui a gente vai ter 0,01192. E aqui é igual a 0,028 J. Essa aqui então fica a nossa representação em L do nosso transformador. A letra B, ele pede para a gente calcular a regulação de tensão do transformador quando o mesmo está a meia potência e um fator de potência unitário. A potência do sistema é de 75 kVA. Então, para a gente calcular meia potência, que eu vou chamar de S de 1/2, se trata da metade de 75 kVA, que vai ser igual a 32,5 kVA. E um fator de potência igual a 1. Vale lembrar que a regulação de tensão ela pode ser calculada pela seguinte equação, como a tensão em plena carga menos a tensão em vazio dividido pela tensão em vazio. Isso aqui vezes 100%. Para obter a tensão em plena carga, nosso VPC, eu tenho que partir do princípio da minha representação em L. Onde eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui uma carga, onde essa carga ela vai ter um fator de potência unitário, e a potência que está sendo aplicada nela vai ser de 32,5 kVA. Eu preciso saber qual é a tensão aplicada no sistema que eu consiga alimentar essa minha carga. Então aqui vai ser a tensão em plena carga. Para a operação em meia carga, o sistema ele vai render uma seguinte corrente, que eu vou chamar de A, que vai ser dado pela expressão de potência de meia carga dividido pela tensão aplicada ao sistema. Então eu vou ter o seguinte, 32,5 vezes 10 a terceira dividido por 230, que é a tensão que eu quero aplicar à minha carga. Isso aqui vai ser igual a 1,41,3 ampere. Se eu for aplicar aqui LKT, eu vou ter o seguinte, aqui vai ser 230 volts, aqui eu vou ter um V1, e aqui eu vou ter uma corrente circulando, que eu vou chamar de A, que é a mesma corrente que nós calculamos aqui embaixo. Essa corrente aqui a gente pode fazer uma aproximação. A gente pode desconsiderar que a corrente vai passar entre esses dois nós aqui em vermelho. Por que eu posso fazer isso? Porque o nosso Z equivalente aqui do nosso núcleo, ele vai ser tão grande que a gente pode desconsiderar Φ. A gente pode dizer que Φ é aproximadamente zero. Então, a gente pode falar que A ele corre livremente pela essa malha aqui. A malha A, B, C. Aplicando aqui LKT, a gente vai obter o seguinte, que VPC menos V1 menos 230 vai ser igual a zero. Onde V1 ele vai ser igual a 0,0192 mais J 0,028. Isso aqui tudo multiplicado pela corrente que a gente acabou de calcular, que é 141,3. Substituindo aqui nossa equação, a gente vai ter que VPC
passando esses dois resultados para o lado, vai ser igual a o V1, que a gente acabou de obter, mais 230. Resolvendo essa operação aqui, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual a 231,59 mais J 3,95. Convertendo isso aqui para polar, a gente tem que VPC, ele vai ser igual a 231,62 com a defasagem de 0,99 graus. Então, a gente consegue calcular agora a nossa regulação, onde a regulação vai ser a tensão em plena carga menos a tensão em vazio dividido pela tensão em vazio. Isso aqui vezes 100%. Então, a gente vai ter 231,62 menos 230 dividido por 230 vezes 100%. Com isso aqui, a gente vai obter que a regulação de carga é igual a 0,71%. Para a letra C, ele pede para a gente calcular o rendimento do sistema quando eu tenho uma carga com fator de potência igual a 0,8 e o sistema está operando em plena carga. Para a gente calcular o rendimento, a gente tem que saber que isso aqui é equivalente a 1 menos as potências das perdas dividido pela potência de entrada, onde a potência de perdas ela vai ser igual à perda nos enrolamentos mais as perdas no nosso núcleo. Já a potência de entrada vai ser a potência dissipada pelo resistor, no caso a nossa carga, que então vai ser de 75 vezes 10 a terceira vezes 0,8. Isso aqui vai ser igual a 60 kW. Em plena carga, eu vou chamar de APC, ela vai ser igual a 75 vezes 10 a terceira dividido por 230, só que eu vou adicionar para ela aquela defasagem de menos J 0,8, que se trata do fator de potência atrasada. Isso aqui a gente vai obter o seguinte resultado: 227,19 menos J 233,92. Passando isso aqui para polar, eu vou ter que vai ser igual a 226,09 com uma defasagem de menos 45,83 graus. Dessa forma, a gente consegue calcular quais foram nossas perdas nos enrolamentos, já que a gente pode obter isso pela resistência de enrolamento vezes o quadrado da corrente. Isso aqui vai ser igual a 0,01192 vezes o módulo dessa corrente, que é de 326,09. Isso aqui vai dar uma potência para a gente de 1.267,5 watts. A potência do nosso núcleo, Pφ, vai ser a mesma potência dada pelo sistema, dada pela questão, quando eles fizeram um ensaio de circuito aberto. Então, vai ser de 750 watts. Pois o ensaio ele foi realizado em plena carga. Então, a potência obtida foi a mesma. Com isso aqui, a gente consegue calcular
a nossa perda. As potências de perdas vai ser igual à soma da potência de enrolamento mais a potência do núcleo. Isso aqui é igual a 2017,5 watts. Com todas essas informações, a gente consegue calcular agora o nosso rendimento, que vai ser igual a 1 menos 2017,5 dividido por 60 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai ser igual a 0,9664 ou 96,64%.